Muito bem, após a leitura do conto e prosseguindo nas atividades da nossa apostila deste mês de agosto, vamos ao estudo do texto. Primeira pergunta. Com base nas respostas dadas antes da leitura, aqueles 3 pontinhos que você respondeu antes da leitura, reflita sobre estas questões. Letra A. A revelação sobre o lugar do passeio causou surpresa em você? Explique. Embora esta seja uma pergunta simples, é aquela que vai possibilitar ao aluno argumentar. Quando você está explicando, você vai argumentando sobre o que você achou sobre aquele determinado aspecto do texto. Então, a revelação do lugar causou surpresa em você? Pense numa explicação plausível, uma explicação bacana para essa surpresa que possa ter causado em você. Letra B. O conto cativou sua atenção? Por quê? O conto de alguma forma chamou a sua atenção, prendeu a sua atenção? Por quê? Justifique também porque são argumentos importantes para você ir desenvolvendo no ensino fundamental. 2. No conto lido, o título desperta o interesse do leitor? Você acha que o título nesse conto, Passeio, desperta o interesse daquele que o lê? Ele traz algum elemento sugestivo sobre algo que será contado? Ele sugere sobre o que será contado? Ele deixa pistas? Ele dá pistas? Reflita sobre essas 2 perguntinhas da questão 2. 3. Complete o quadro a seguir com informações sobre elementos da narrativa presentes no primeiro parágrafo do texto. Basta você ler o primeiro parágrafo do texto. Vocês sabem que todo conto é dividido em parágrafos. Olha, cada recuo desse, no início de uma linha, é um parágrafo. Às vezes tem travessão, mas aqui, como nós vimos, não há travessões porque a fala dos personagens estão misturadas com a fala do narrador. Portanto, isso aqui tudo é o primeiro parágrafo. Você vai reler esse primeiro parágrafo. Observa que há esse distanciamento aqui da margem. Ó. Então, todas as vezes que você deixa esse espaço entre o início da margem, entre a margem e o início da frase, do texto, isso se chama parágrafo. Então, você vai contar quantos espaços desses aqui tem e vai definir a quantidade de parágrafos que há no texto. Mas aqui basta você ler esse primeiro parágrafo para responder as questões do quadro. Vamos a ela novamente. Então, releia com bastante atenção aquele primeiro parágrafo do conto para você responder. Você vai preencher aqui quais são as personagens do conto, lugar em que esses personagens estão, em que lugar eles estão, com base no primeiro parágrafo apenas. Fato que desencadeia a narrativa. Há um fato, há algo que acontece que desencadeia, que inicia toda a história. Qual é esse fato? O que provoca na família o fato anunciado e por quê? Esse fato aqui que desencadeia a narrativa provoca o que na família, né? E por que ele provoca algumas coisas na família? Por que vocês acham que ele provoca alguma coisa na família? Então, o que provoca e por que esse fato provoca. 4. Os nomes das personagens não são citados no texto. Olha, não é pergunta, é uma afirmação. Aqui já está dizendo que os nomes dos personagens não são citados no texto. Em sua opinião, por que isso acontece? Por que você acha que o autor optou por não citar os nomes dos personagens? Levante as suas hipóteses e anote aqui.
5. Considere esta fala do pai, depois assinale as afirmações verdadeiras sobre ela. Justifique sua resposta. Então você vai assinalar as afirmações, portanto mais de uma. Se você aquela que você assinalar, você justifica. Por exemplo, sábado vamos lá. Observem a fala do pai. Sábado vamos lá. Essa fala é compreensível para o restante da família? Se você acha que sim, marque um X aqui. Se acha que não, não marque. Se você acha que essa frase é verdadeira, você vai marcar um X e vai justificar a sua resposta. Por que você acha que essa fala é compreensível para o restante da família? Se você acha que isso aqui não é verdadeiro, deixa em branco e parta para a seguinte. Aí não precisa justificar nada. Você só vai justificar aquelas que você marcar um X. Então vamos lá, você vai escolher as afirmações verdadeiras. A partir dessa frase, sábado vamos lá, que é uma fala do pai, você vai marcar um X nas afirmações corretas, verdadeiras. Essa fala é compreensível para o restante da família? Sim ou não? A família não entende o significado dessa fala? A família não entendeu nada do que significa essa fala? Não criou expectativa nem nada? Lá indica um lugar conhecido de todos da família? Todos conhecem esse lá? Se sim, marquem um X. Se não, não marquem nada. Nem os personagens, nem os leitores sabem a que lugar o lá se refere. Nem as personagens, nem os leitores sabem onde é esse lá, a que se refere esse lá. O termo lá foi empregado porque o pai não sabia ainda onde seria o passeio. Será que o pai não sabia onde era o passeio ou ele já sabia? Se ele não sabia, marca um X e explique por que você escolheu essa opção, né? Caso contrário, deixa em branco, ok? Então escolha as opções corretas. 6. Que hipóteses são levantadas pelos filhos para desvendar o mistério criado pelo pai acerca do passeio? As hipóteses são aquelas tentativas de adivinhação que os filhos fazem. Então, quais são essas hipóteses? O que eles imaginam? Que tipo de passeio eles começam a imaginar, eles começam a deduzir? Anotem aqui todas as hipóteses que os filhos levantam para tentar descobrir, desvendar o mistério sobre o passeio, né? O mistério que o pai cria a respeito do passeio. 7. Ao longo da narrativa, a família utiliza algumas estratégias para descobrir o lá encoberto pelo pai. Só o pai sabe onde é esse lá, mas o restante da família não. Letra A. Que estratégias são utilizadas pelo menino? Quais são as estratégias que o menino utiliza para tentar descobrir onde é esse lá? Descubra pelo texto. Quais são as estratégias utilizadas pela filha? Aqui está falando de estratégias. Quais são utilizadas pela filha? Não precisou escrever estratégia de novo, que já foi escrito na letra A. E a mãe? Quais estratégias a mãe utiliza para tentar descobrir onde é esse lá? Cada um desses personagens, menino, a menina e a mãe, vão montando estratégias para descobrir ou para que o pai revele onde é o local do passeio. Então basta vocês colocarem para cada um desses, para o menino, para a menina e para a mãe, quais são as estratégias que cada um deles utiliza para tentar descobrir o local do passeio, que só o pai sabe. 8. A narração consiste em organizar uma sequência de fatos
na qual os personagens se movimentam num determinado espaço à medida que o tempo passa. E aí você vai organizando uma sequência de fatos, de ações, que vai fazendo as personagens irem se movimentando em determinados espaços, né, à medida que o tempo vai passando. Letra A. Em que parágrafos as ações e os sentimentos dos filhos diante da notícia dada pelo pai são destacados? É só anotar o parágrafo. Primeiro parágrafo, segundo, quinto, 20º, aí vocês vão descobrir qual o parágrafo. Então, ó, em que parágrafos, é mais de um, né? As ações e os sentimentos dos filhos, aqui é só do menino e da menina, diante da notícia dada pelo pai, são destacados? B. O tempo dos acontecimentos nesses parágrafos tem uma duração específica. Quer dizer, dura 1 hora, 1 dia, 1 noite. Qual? Qual é essa duração? Qual é esse tempo específico? C. Em que data eles ocorrem? Em que data essas ações, esses sentimentos vão ocorrer? Justifique com um trecho do texto. Certo? Qual é a data? Quando? Quando acontece? Justifique com um trecho do texto. 9. Leia a seguir as afirmações sobre como é apresentada a passagem do tempo após os 3 primeiros parágrafos. Após os 3 primeiros parágrafos, depois que você conta ali o primeiro parágrafo, segundo, terceiro, a partir do quarto, como é apresentada na história a passagem do tempo. O tempo vai passando, mas como isso é marcado no texto, é apresentado no texto. Marque F para as alternativas falsas e V para as verdadeiras. Aqui é aquela história de verdadeiro ou falso e pronto. Primeiro aqui que vocês vão marcar verdadeiro ou falso. Há um salto de tempo para o local do passeio. Verdadeiro ou falso? Depois do anúncio do pai, os acontecimentos são contados nos mínimos detalhes até o dia do passeio. Verdadeiro ou falso? Os acontecimentos até sábado são contados de modo resumido. Verdadeiro ou falso? Há uma retrospectiva do passado da família que conta como surgiu a ideia do passeio. Retrospectiva é quando você volta no tempo. Houve uma volta no tempo, houve uma volta no passado, em momentos anteriores, que conta como surgiu a ideia do passeio. Verdadeiro ou falso? Agora, justifique suas respostas. Bom, se você colocou verdadeiro ou falso aqui, você vai justificar. Isso aqui é verdadeiro por isso, ou isso é falso por isso, e justifica. Em cada uma dessas 4 opções, você vai justificar a resposta. Se você colocou falso, você vai dizer por que é falso. Se colocou verdadeiro, você vai dizer por que você acha que é verdadeiro. Tá? Não se esqueçam de justificar as respostas que vocês derem para os 4 itens.